Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre açaí, um destaque de resultados aí do dia, né? Espero que ao longo da apresentação eu consiga mostrar para vocês. Na terça, para quem está assistindo o vídeo aí perto da estreia, nessa live de terça-feira, a gente viu os resultados do Carrefour, que tem partes em comum com açaí, tá? Não é exatamente igual. E aí eu falei, não, calma, que a gente vai ver uma empresa que tem números melhores para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? A empresa era o Açaí e ela não decepcionou, veio de verdade com números muito bons, tá? Então, sei que tem muita gente que tem um pouco de preconceito com esse tipo de negócio e tal, mas esqueça isso aí, presta atenção para ver até o final, ver se vocês gostam, tá? Então, a Açaí é uma empresa de comércio atacadista. Então, eles chamam essa operação deles, às vezes, de atacarejo, de cash and carry, porque é uma venda no atacado, né? Um supermercado que, na verdade, é voltado para atacado, mas que também, né, tem como clientes pessoas normais, tipo a gente, né? Então, dá para eu ir lá e fazer minha compra lá no Açaí sem nenhum problema. Não é que só vai ter aqueles produtos em embalagens gigantescas, tem também, mas, né, eles oferecem ali uma ampla gama ali de apresentações para uma pessoa como eu ir lá fazer compras ou para uma pessoa que tem um pequeno negócio fazer também comprar num volume maior, né? Então, por isso que chama esse cash and carry, atacarejo, comércio atacadista, o nome é o de menos. Tá? E qual que é o lance desse negócio? Por que, que é legal? Por que, que ele é interessante? Né? Ou por quais são os problemas? Em relação ao supermercado normal, uma operação muito mais simples, porque as lojas, não sei se vocês conhecem, já foram, já fizeram compras lá, é uma loja bem mais simples, tá? Às vezes até uns galpões tem evoluído, mas às vezes até um galpãozão não tem muito acabamento, as mercadorias às vezes estão até no pallet, o armazenamento é meio que junto da loja, então tem na prateleira na nossa altura os produtos e para cima as caixas com estoque, então uma operação bem simples em troca de vender barato, basicamente, né? Então, essas empresas rodam com uma margem bruta assim bem justa, o suficiente só para manter a operação, tá? Que é uma operação muito enxuta de custos. Então, são imóveis, na sua maior parte, próprios, mas eu já vou falar sobre isso, porque se você tiver uma despesa de aluguel muito alta, começa a não compensar. Então, é um imóvel próprio, grande, porque você precisa de espaço para fazer essa venda. Então, eles acabam, a maior parte não é tão próximo dos centros urbanos, ou assim, no centro urbano, mas na região um pouco fora, assim, daquela região mais, né, intensa de fluxo de pessoas e tal, que tem imóveis mais caros, tá? E você tenta ganhar no preço, basicamente é isso aí, tá? Você abre mão de tudo isso que eu falou para ganhar no preço, tá? E onde que isso é importante do ponto de vista de geração de valor, tá? Esse tipo de comércio, ele foi muito impulsionado aí durante e após a pandemia, e existem tendências aí até seculares que continuem assim, tá? Então, quando a gente olha para o mercado americano, essas empresas que eles chamam lá de discount stores, que é um pouquinho diferente a operação, mas o princípio é o mesmo, elas tiveram muito sucesso nos últimos anos, tá? Porque, no final das contas, o consumidor ele é muito driven, né? Muito puxado pelo preço. Então, você vai oferecer uma experiência de compra que às vezes não é a mesma, ele vai ter que se deslocar para ir, né, um pouquinho mais longe, vai ser uma loja lá que não é tão agradável e tal, mas, cara, ele quer pagar barato no final das contas. Então, tem um apelo muito grande para esse tipo de comércio que só vem crescendo. E não é só o açaí, a gente vê o atacadão lá dentro do Carrefour também. Nas outros, né, varejistas, o segmento esse mais de atacado tem resultados muito melhores do que o de supermercado normal. Então, essa é a ideia, tá, por trás do açaí. Sendo mais específicos o modelo de negócio, esse, né, business aí de atacado, né, que não é só atacado, né, o tal do atacarejo, ele sempre foi um negócio mais lento de crescimento. Por quê? Porque precisava de muito capex para as lojas. Como eu falei, a maior parte das lojas geralmente são próprias, né, são terrenos próprios, né, você não vai pagar aluguel, ou pelo menos não da maior parte das lojas. Então, para crescer é meio devagar, né? Você tem que fomentar com, né, o capital próprio, basicamente, porque a dívida também é pesada. A gente já vai falar da dívida deles. Porque quando você roda com uma margem muito baixa ali, 3, 4, 5%, a gente vê lá no exterior cóstico rodando 1, 2% de margem ali no limite do limite. Você não pode se dar o luxo de ter um resultado financeiro muito pesado, senão a tua operação também não anda. Então, olha só,
É um negócio muito legal, só que ele precisa de várias coisas para dar certo, né? Operação enxuta, tá? Não pode rodar com muita dívida, não pode rodar com muito aluguel, né? Tem que ser eficiente. Só que quando você é eficiente, os números, a gente já vai ver, são muito bons do açaí. Então, quando ele fez a cisão lá do Pão de Açúcar, eu achei que o filé ia ficar do Pão de Açúcar. E hoje eu gosto muito mais do açaí que do próprio Pão de Açúcar, porque os caras conseguiram engatar onde está a chave. Eles conseguiram engatar um crescimento elevado, coberto pela geração de caixa, tá? E isso até então é novidade, tá? A gente tá vendo o atacadão crescer e tal, mas, cara, o que o açaí conseguiu fazer de expandir muito, e aí teve a jogadinha lá da aquisição das lojas do Extra e tal, mas, enfim, não interessa, era algo que nunca tinha acontecido até então. E aí a geração de valor pro acionista começou a entrar forte, ok? Então vamos ver a apresentação, depois a gente volta para dar uma geral aí. Então, a palavra-chave aqui para sair é crescimento, e era um business que até então era de lento crescimento, se vocês lembram, né? Acabei de falar. Então, trouxe uma novidade muito interessante. Os caras estão começando a inaugurar um monte de loja por ano, tá? Eles têm 263 lojas de operação, o tamanho total, sendo que inauguraram 60 no ano. Então, isso é um crescimento muito alto, 30 e poucos por cento da área de vendas. Isso é número de empresas de crescimento, tá? Mesmo num business que tendia a ser um pouco mais sólido. Então, veio atrás desse crescimento de área de vendas, né, que se reflete nas lojas, no tamanho delas, veio o crescimento das vendas em si, ganho de market share e resultados favoráveis também, tá? Então, o faturamento cresceu 14 bi, quanto que é? 30%, tá? Que é mais ou menos compatível com o número de lojas inauguradas. Lembrando que elas foram sendo inauguradas ao longo do ano, então não é uma comparação, né? Ano fechado contra o outro, ou seja, é um número bem bom esse aqui. Venda as mesmas lojas de 10%, muito positivo. Não adianta você só bancar crescimento com loja nova se as suas lojas não performam bem. Então, esse é um indicador que mostra quão saudável é esse crescimento, tá? Bom, tá? 10%, considerando que a gente está vivendo um ambiente inflacionário e tudo mais, é legal. Essa é outra vantagem desse comércio aí de descontos, né, atacadista. Nesse momento de pressão para o varejo, né, de comprometimento de renda do consumidor e tal, eles tendem a migrar um pouco para esse tipo de compra. Então, eles sofrem muito menos do que um supermercado normal, por exemplo. Tá? Então, o EBITDA cresceu 25%, desculpa, né, numa margem ali mais ou menos em linha, o que é muito bom. É normal que empresas, depois de aquisição, numa expansão elevada, tenham uma pressão de margem no EBITDA, mas a gente viu que nem isso aconteceu tanto, né, com eles. Então, lucro líquido 1,2 bilhão, em linha com 2021. Se você olhar aqui, né, fala, como assim em linha? Né? Caiu, pô. Mas teve um impacto de não recorrente aqui, em 2021, de crédito tributário. Então, excluindo esses efeitos, o lucro ficou mais ou menos em linha. E tem um outro impacto no resultado financeiro que a gente já vai chegar lá, eu já vou explicar isso, tá? Então, no lucro ainda não aparece esse crescimento todo do açaí, mas ele vai aparecer já já, tá? O patamar de investimento foi histórico, 4,5 bi de investimento, e a gente já vai ver lá depois, né? Mais ou menos em linha com o CAPEX aqui, que foi basicamente a abertura de novas lojas, certo? Então, investimento em crescimento suportado pela geração de caixa. A gente vai ver aqui, geração de caixa cobriu, né, mais do que o suficiente esse CAPEX. Então, isso é muito legal. Qualquer empresa que cresce rápido, suportada pela própria geração de caixa, é a princípio muito bom. Quando a gente olha que esse tipo de negócio, com negócio intensivo em capital e tal, é melhor ainda nesse cenário. É muito, muito promissor. E aqui tem um adendo para fazer que é importante na análise desse tipo de ativo, que pode confundir vocês. Ó. A primeira pergunta aqui, ó, o pessoal perguntando de FCL CAPEX negativo e tal. Eu falei, mas de onde esses caras tiraram? Eu vi que foi 4 meses atrás, e olha só o que acontece. Quando a gente vê o trimestral, tá? O fluxo de caixa do acumulado do ano até o terceiro trimestre era negativo mesmo. Né? Foi mais de 1 bi aqui negativo, a empresa estava com fluxo negativo. Por que isso acontece? Esse tipo de... Aí entra tanto atacado quanto supermercado, tá? Eles geram muito caixa no último trimestre, tá? Muito. Então sempre o quarto trimestre aqui, ó, vai ter uma geração de caixa muito superior à do resto do ano. Porque é quando entram as vendas de final de ano. Então, eles vão construindo um estoque, assim, para no final do ano, Natal, lá no novo, Black Friday, enfim,
vender muito. Então, a geração de caixa, ela é muito forte no quarto tri e ela compensa o ano inteiro na prática, né? Ó, nesses outros anos, às vezes até o primeiro tri vem negativo, porque aí depois que ela vendeu tudo no quarto, no primeiro tri ela precisa construir de novo aquele estoque. Então, isso aí vocês vão ver nos outros supermercados e tal. Tem que entender isso para não cair num erro, tá? Então, quando você vê na perspectiva caixa, consequentemente até perspectiva dívida, se você olha o resultado dela no meio do ano, vai dar uma diferença brutal para o final do ano. Então, essas empresas, pessoal, sempre olham no fechamento do ano, tá? Ou, assim, muito cuidado para comparar no meio do ano com trimestres equivalentes. Porque no quarto tri ela gera um caixa violento, diminui a dívida, tudo de uma vez. Aqui não dá para ver, dá para ver a dívida, né, até então. Esse ano, por algum motivo, o terceiro tri veio forte também, né? Mas olha aqui, ó, no segundo tri de 2022, a dívida estava na casa de uns 8 bilhões de reais, né? E, enfim, reduziu para menos de 7 no quarto. Então, cuidado com isso, tá? Senão isso aqui pode te levar a uma, né, interpretação não muito correta da empresa, tá? Essa sazonalidade na geração de caixa é bem importante, tá? Enfim, a gente já vai falar mais disso no quarto tri especificamente, recorde de receita, ó, 38% de crescimento de receita, muito forte, same-store sale de 10% legal, margem bruta estável mesmo no cenário aí de pressão de custos, ou seja, muito bom, tá? Eles comentando que ganharam market share, tá? Um EBITDA 30% acima, muito bom também, com a margem, né, sólida, lucro líquido também crescendo em relação ao quarto tri de 21. Por que o lucro líquido cresce menos, né? Só 7%? Que aqui tem um impacto no resultado financeiro. Então, para a empresa ter esse aumento de lojas e tudo mais, ela precisou aumentar um pouquinho a dívida, a gente já vai ver aí no item específico, e isso aliado principalmente ao aumento do custo da dívida, né, do CDI, custo da dívida em geral, levou a um resultado financeiro bem pior, né, que a gente já viu até, que comprometeu parte do resultado operacional, mas enfim, né, manteve o lucro, né, ajustando para os créditos tributários, manteve o lucro. Então, no lucro líquido, a gente não está vendo ainda esse impacto do crescimento, porque tem um carinha chamado resultado financeiro, que a expectativa está logo abaixo aqui, é começar a desalavancar, né? Então, eles tomaram a dívida para crescer, e aí, ao longo do ano, um processo de desalavancagem, porque vai gerar caixa, ela vai diminuir a dívida. Então, eles estão esperando aí reduzir essa dívida e, consequentemente, o lucro líquido vai crescer, tá? Se a taxa de juros cair, eventualmente ela vai cair, complementa. Mas é importante que a empresa tenha capacidade, ela própria, né, por próprios meios, reduzir essa alavancagem, certo? Enfim, o que faltou? Expansão e conversões. Então, né, foram 60 lojas no ano, acima do guidance, que era 50 e pouco, tá? Sendo o quarto tri foi muito acelerado, então isso ainda vai ser capturado ao longo do próximo ano, né? E o principal é que essas lojas convertidas... Ah, o que são essas lojas convertidas, para quem não acompanha a empresa? Eles fecharam um acordo faz mais ou menos um ano, faz mais de um ano. Foi quando foi o acordo com Extra? Nem lembro agora. Eles fecharam um acordo com o Pão de Açúcar para comprar as lojas Extra, tá? Praticamente todas as lojas Extra, que são lojas de supermercado. Então, o que é essa conversão? É converter lojas hipermercado Extra para lojas açaí, atacarejo, cash and carry. Então, nessa conversão, a gente vê um ganho muito expressivo, tá? Então, ó, eles estão. Maturou muito rápido as vendas, 2 meses de operação, elas já vendem 2 a 2 vezes e meia a mais do que vendia na época que era Extra. Então, são lojas um pouco melhor localizadas, né? Porque o hipermercado Extra não podia ter loja tão longe. Então, as lojas são em pontos teoricamente melhores, tá? E aí o açaí tá vendendo muito nesses pontos. Então, abriu aí uma nova frente até de negócio. Então, quando teve a aquisição, tem um vídeo meu aí, foi bem bastante visto e tal, bem clássico, dessa aquisição aí de Pão de Açúcar e Açaí, dessa transação, né, entre o Pão de Açúcar e Açaí, da venda das lojas extras para o Pão de Açúcar, tá? Essa aqui, ó, né, venda de 71 lojas extras para o Açaí. Eu lembro que o pessoal que tinha Açaí ficou bravo, achando que quem tinha saído ganhando era o Pão de Açúcar nessa transação. E na verdade foi o contrário, né? Esse vídeo foi bem visto, tem uma média de views acima aí do meu canal. Não é que foi o contrário, pro Pão de Açúcar não foi ruim, mas pro Açaí foi muito bom, porque nessa conversão pareceu que foi caro, né? Mas nessa conversão, aquela mesma loja que rodava dentro do Extra tá rodando valores muito melhores dentro do modelo Açaí. Então, pro Açaí foi uma grande sacada de crescer com um CAPEX em linha, tá? Eles ainda têm uma parcela a pagar lá dessa aquisição e tal,
mas com certeza proporcionou muito crescimento. A gente deve ver esse ano uma receita aí quase dobrar em relação aí a 2020, que já foi um ano forte, né? Pelo menos imagino eu, com essa continuidade de crescimento. Sendo que a empresa não. Tudo bem, aumentou um pouquinho a dívida, mas uma dívida bem controlada. Em outras épocas, esse tipo de negócio para dobrar a receita ia ter que tomar uma dívida imensa e aí comprometer muita rentabilidade. Então foi uma grande sacada do Açaí, que está dando muito certo. Claro, a gente teve que esperar, né, ver isso acontecer e de fato é o que está rolando. Então foi uma baita de uma aquisição para a empresa que, né, impulsionou os resultados. Para 2023, a ideia é terminar essas conversões, né, e das lojas extra em Açaí, inaugurar o resto. Né? Lembra, eles compraram 71, já converteram 43, então ainda falta um número bom, tá? E abrir 40 novas lojas em 2023. Então vai ser um ano de crescimento forte ainda. Não vai ter sido absurdo igual esse ano agora, foi 60 em cima de 200, né? Mas vai ser 40 em cima de 260. É um ritmo de abertura forte. Então tudo indica que vai ser uma empresa que vai continuar crescendo com desalavancagem, com geração de caixa, que é o que a gente quer ver nas nossas empresas. Então tudo aponta para um 2023 muito bom para sair, tá? Vendo aqui a mensagem da administração, um ano histórico com recordes, um investimento, né, bem alto, fizeram várias inaugurações, investimento que coube dentro né, da geração de caixa, né, foram 13 aberturas orgânicas e 47 conversões, sendo que para esse ano vai ser 40 orgânicas e o resto das conversões, né, então tipo, vai ser um crescimento forte ainda, né? Então tem 263 lojas, então vai ter o resto que vai ser convertido e mais aquelas 40. Então ainda é um crescimento bem bom. Tá? Enfim, eles estão tentando melhorar a experiência, né, para o consumidor mais comum, né, mais varejo, com, né, frios, açougue, esse tipo de coisa. Pra você não ir lá e faltar muito produto, né? Então, enfim, postos de trabalho, eles estão com iniciativas digitais. Não é o core business, né? Mas o que vier, veio, né? Se isso aqui proporcionar crescimento para a empresa, tá ótimo, tá? Então, ainda tem as conversões remanescentes e mais 40 lojas, pelo menos foi isso que eu entendi, tá? Digital, stakeholders e tudo lá. Isso aqui a gente meio que já viu, foi um ano de salto de receitas, aí pode comparar trimestre a trimestre ou ano contra ano, né, mais ou menos na mesma linha. Então, margem EBITDA um pouco pressionado, né, devido a né, várias coisas, né, desde inflação lá no topo, aquisições ali no meio, mas manteve ainda, né, perdeu meio ponto percentual, tá bom, né, podia ter sido bem pior. Teve esses não recorrentes de crédito tributários, né, que eu já expliquei. E a forte expansão puxou as vendas. É legal que tem um componente de crescimento e o componente like for like, isso aí é muito bom. Tá? Então, né, veio principalmente da expansão, mas também de vender as mesmas lojas, tá? E segundo eles, ganhando market share, que é o que toda empresa desse nicho aí precisa fazer, tá? Então, aqui é a evolução das receitas. Eu acho que é bem provável que ela chegue aí na casa de 60 bi esse ano com tranquilidade, né? Com esse crescimento todo projetado. Enfim, aqui tem todas as aberturas e tal. Que mais? Performance das lojas acelerado. As parcerias, aquilo que eu comentei, né? Isso aqui é bônus. Se vier melhorar e tal, ótimo, né? Vai conversar bem com o resto do negócio. Mas o core business é aquele, é abrir loja, crescer e tudo mais. Que mais? IP operacional acima do esperado, então lucro bruto, né, com margem estável, que é um desafio dado, né, o momento econômico atual. Que mais, né? Estratégia comercial, despesa com vendas deu uma apertada porque eles estão fazendo um monte de reforma e conversão de loja, abertura de loja orgânica, tá? Então aquela quedinha de margem EBITDA, na verdade, foi muito bom porque eles estão sob uma pressão aí de conversão, de reforma, de não sei o que lá alta, tá? Então isso é legal. Equivalência patrimonial, né? Tem lá o investimento no braço financeiro, bacana. Que mais? Outras despesas. EBITDA ajustado, então aquilo que a gente tinha comentado, né? Tem um potencial ainda para isso aqui acomodar até num patamar superior. Você vê, ó, ano contra ano, dobrou em relação a 2019. Né? Esse ano aí tem tudo para ser muito bom também. Margem ali acima das expectativas, legal. E o que está segurando o resultado é o financeiro, né? Porque
Teve o aumento da dívida, mas principalmente o aumento do CDI, né? O aumento da dívida nem foi tão expressivo assim. Então, se a gente olhar aqui no último vídeo que eu fiz do açaí, eu falei justamente isso, né? Quer dizer, não tá no título, mas com certeza eu tenho falado isso aqui. Trimestre de crescimento, conversão de lojas do Extra, né? Até o momento, estratégia funcionando muito bem. E o ponto é esse, né? A dívida, né? Que tá segurando um pouco, né? Basicamente essa situação, não mudou. Foi um trimestre de confirmação desse patamar aqui, tá? E ó, ele já estava crescendo antes das reformas nas lojas. Então, olha como você vai construindo, né, uma tese de investimento. Nesse momento aqui, eu não achava o açaí em especial tão interessante. Mas ele começou a crescer, ter resultados bons antes das lojas. Então, olha, vai crescer mais ainda. Aí, no próximo vídeo, já estou falando, ó, um crescimento muito bom com conversão de loja. Nesse vídeo de agora, eu não sei como é que vai ser o título ainda, vou pensar. Mas, né, é a consolidação dessa estratégia. Então, é assim que a gente vai evoluindo uma tese de investimento. Você vê, olha, pode acontecer isso, está acontecendo melhor, tem mais isso e isso. Né? É assim que a gente vai tendo boas decisões de investimento. Então, hoje o que segura o resultado financeiro, mas temos boas notícias, né? Uma é que, né, a empresa tem uma capacidade de reduzir essa dívida, né, nesse ano, é um dos objetivos dela, igual a gente viu. A taxa de juros eventualmente vai ceder, né? Os sinais atuais é que deve continuar, né, nesse patamar por um certo tempo. Pelo menos o ciclo de alta parou, né, que poderia apertar um pouco mais a empresa. Em algum momento deve ceder e aí o resultado vai aparecer no lucro líquido de uma maneira mais expressiva, né? Então, um lucro acima de 1 bilhão, ele ficou flat em relação a 2022 ajustado por conta do resultado financeiro, mas, né, a geração de caixa operacional já está vindo bem forte já, tá? Aqui, ó, mais detalhes sobre os investimentos em expansão. Então, dá um pouquinho de diferença para o CAPEX que está lá no quadro, porque eles contam outras coisas, né? Reforma, manutenção e tal. Por isso que não é exatamente aquele valor, mas a grosso modo é isso, né? 4,5 bi de investimento, né? Dá bem parecido ali com o resultado que... Opa, botei no mesmo lugar. Dá bem parecido com o resultado contábil da linha CAPEX. E o mais importante de tudo, né? Suportado pela geração de caixa. Isso aí é muito, muito legal. O que mais, né? As lojas performando bem. Então aqui a gente vê o breakdown da dívida versus EBITDA. E aqui eu tenho que fazer o disclaimer também. Por que dá diferença lá do Fundament T? Que aqui é uma visão personalizada da dívida fazendo ajustes. Se tá tudo certinho nesses ajustes. Qual que é o ajuste? Esse tipo de empresa, tá? Eu acabei de falar, né, até então, que ela não trabalha muito com aluguel, trabalha mais com lojas próprias para ter, né, o máximo de margem possível. Só que naquela transação com o Extra, acabou entrando um pouco de aluguel, tá? Então, daquelas lojas ali, foi uma transação meio complexa, comprou uma parte, outra parte foi cedida para um FII, que ela aluga. Então, entrou um pouquinho de loja de aluguel no mix aí do açaí. E aí entra arrendamento de aluguel, tá? Então, o arrendamento ele dá um pouquinho de diferença na dívida. Então, o que eles estão considerando aqui, ó, é dívida sem arrendamento, né, dívida corporativa, e corretamente comparando com o EBITDA sem o efeito financeiro do arrendamento mercantil, que está corretíssimo, tá? Então, tem umas empresas que dão meio que um miguezinho aqui, né? Ela faz tudo certinho, dá um indicador de dívida líquida e EBITDA sem IFRS 16, né? Tanto na dívida quanto no EBITDA de 2 vezes. Então vai dar um pouquinho de diferença dependendo como você contabiliza, né? O dado contábil oficial é um pouco menos, né? Mas 2,1 para 1,8 dá um pouquinho de diferença porque o prazo dos contratos, né, do IFRS, a amortização na curva, ela não é linear. Por isso que dá essa diferencinha. Mas enfim, o importante é comparar com resultado, com metodologias, né, idênticas. E a gente viu um leve aumento do endividamento, né, em relação ao EBITDA, que é muito bom, porque a empresa investiu muito, né? Ela conseguiu bancar boa parte do investimento com geração de caixa. Tá? Por que aumentou a dívida se o CAPEX for menor que o FCO? Que teve o movimento financeiro da aquisição das lojas do Extra, que não entra, né, exatamente no CAPEX, né? Aí é do fluxo de caixa financeiro. Então, por isso, tá? Mas assim, dívida sob controle, a ideia é reduzir esse endividamento ao longo do ano, igual a gente viu. Então, o impacto desse resultado financeiro aos poucos vai diminuir, tá?
Sobre essa questão do aluguel, era importante acompanhar, eu falo nesses meus vídeos mais antigos, era importante acompanhar para ver se a empresa ia continuar rentável, porque existiria uma possibilidade. Olha só, como que se eu fosse, né, gestor lá e tal, administrador da açaí, eu conseguiria assim fazer um crescimento meio inflado, né, para, sei lá, para qualquer objetivo. Eu poderia, ao invés de crescer com lojas próprias, ir lá e começar a alugar um monte de loja, porque eu consigo acelerar esse crescimento muito, tá? Entregar um crescimento, só que ia pesar muito ali na minha DRE os custos de aluguel, então eu podia comprometer a rentabilidade da empresa em troca de um crescimento acelerado. E óbvio que isso, por longo prazo, não seria bom para o acionista. Mas não é o que aconteceu com a açaí. A gente olha os indicadores de DRE, tudo ali com rentabilidade boa e tudo mais. Né? Então era um ponto a se acompanhar, mas pelo visto, então rinite aqui no nariz. É um ponto que, enfim, né, aparentemente está tudo certo. A gente continua acompanhando para ver se aparece uma eventual queda na rentabilidade, mas acho que não é o caso. Dividendo, não preciso falar que a empresa está pagando pouco, porque, né, ela tem outras prioridades. Então, isso é uma decisão de emprego de capital inteligente. Se a empresa está conseguindo crescer pra caramba, ganhar share, alavancar as vendas e tal, ela vai dar um retorno muito maior empregando esse capital no crescimento do que retornando para os acionistas. Né? Então, perfeito, vai um dividendo ali mais conciso, tá? E tá ótimo. Vai pagar o mínimo obrigatório ali para, né? Porque no Brasil, o bom do exterior é que as empresas nem pagam dividendo, tá? Poderia não pagar, mas 68 milhões também não vai fazer diferença, tá? Então, positiva aí, nota positiva para a decisão da empresa de, né, pagar pouco dividendo. Né? Novamente, falando, pessoal, dividendo é uma consequência. Né? Quem investe pensando em dividendos está muito errado. Isso é uma coisa que é difícil de mudar na cabeça das pessoas e do mercado, tá? Uma coisa importante também, boa parte daquela geração de caixa forte lá, de 6 bi, 5 bi, ela veio de uma gestão melhor de capital de giro, tá? Isso não tem problema, né? Na verdade, é uma vantagem, a empresa fez uma gestão mais eficiente de capital de giro em relação ao ano passado, mas assim, não vai ter todo ano, né? Essa liberação de capital de giro. Então, isso tem que acompanhar também, tá? Foi interessante, porque veio bem no momento que ela investiu muito nessas novas lojas, mas vai ser importante acompanhar em 2023, né? Como a geração de caixa mais orgânica, né? Sem tanta movimentação do capital de giro, vai se comportar e se vai ser suficiente para cobrir todo o CAPEX. Né? Imagino eu que sim, porque a maior parte do CAPEX já deve ter sido, né, empregada, e esse ano deve ser um pouco mais modesto, embora, né, o plano de crescimento ainda é bom, mas não teve aquele grande momento de aquisição, e agora você tem uma base maior de lojas para gerar caixa, mas esse é um ponto importante, tá? Uma análise mais detalhada de capital de giro, porque muito provavelmente não vai ter mais 2 bi para espremer de capital de giro, né, nessa gestão, tá? Então, atenção, isso ponto importante para esse ano. Você vê, ó, com todo o investimento, a empresa gerou caixa livre e tudo mais, né? Com a dívida, né, não deu para pagar a dívida, por isso que a gente viu ali, né, um aumentinho no endividamento. Foi importante que a empresa, né, deu uma segurada no dividendo. Se um açaí estivesse pagando um monte de dividendo, não ia ser muito legal, né? Mas o mínimo faz parte, né? É o pacote Brasil de dividendos. SG, blá blá blá, blá blá blá, Sendas, é o nome, até hoje, né? O nome. Açaí é o nome fantasia, o nome da empresa era Sendas, mas todo mundo conhece de açaí, né? Ó, o Cash and Carry aqui. É isso, pessoal. Essa foi a análise do açaí, uma empresa com resultados muito bons. Então, aprendizados que a gente tem aqui, tá? Muita gente olha empresas desse. É um mal do Brasil por ter empresas limitadas. Você vê, esse setor não é muito bom, não tem diferenciação. É porque o cara tava vendo uma empresa que não era boa, mas esse aí tá entregando um crescimento muito forte, tá? Excelente, né? Tem crescimento para entrar, esse ano vai vir melhor ainda, números muito bons, com a dívida controlada, né? Com o CAPEX, né, ali bem administrado, esse lucro aí mais cedo ou mais tarde vai estourar. Então, né, é uma empresa boa, tá? Não tomem conclusões precipitadas sobre um setor, sobre uma atividade, é porque você está olhando uma empresa que não é tão interessante, cara. No exterior tem até companhia aérea que ganha dinheiro, né? Que é um setor bem difícil de ganhar dinheiro. Então, isso é importante. Eu vi aí uns comentários, eu não lembro se foi na live, onde é que foi, dizendo, não gosto desse setor, não tem vantagem competitiva. Mas é óbvio, né? A ideia não é ter não tem, desculpa. Não foi não tem vantagem competitiva,
não tem diferenciação do produto. Mas é claro, a operação de varejo, né, por definição, não tem diferenciação do produto. A diferenciação é na operação, no quanto você consegue ser rentável, crescer com eficiência, né, ter vendas superiores aos concorrentes. Aí que estão as vantagens competitivas, não é no produto. O produto é igual, você vai comprar no açaí, no Pão de Açúcar, no Atacadão, é a mesma coisa, né, é o mesmo pacote de macarrão. Só que aqui os caras conseguem ganhar mais dinheiro, entendeu? Esse é o ponto. Então, essa é uma avaliação interessante. E outra, né? A gente aprende a ver essas particularidades, como essa sazonalidade na geração de caixa, né? Essa questão do capital de giro, que é fundamental para esse tipo de empresa, né? Esse mecanismo de crescimento que ela achou, né? Administrando bem o CAPEX. Então, são muitas lições e essa aí é uma empresa bem legal, tá? Bem interessante. Para fazer a avaliação aqui, eu ficaria entre 4 e 5, né? Eu também não sei se é uma empresa espetacular, assim, uau, né? Mas, cara, para dar, em relação a essa última aquisição do Extra e tudo isso, eu vou dar um 5 ótimo aqui. Vou dar uma colher de chá, que foi uma grande sacada da empresa, conseguiu crescer com, né, com tudo aquilo que a gente falou lá, super em dia e tal, e mostrando que dá para você ganhar muito dinheiro nessas operações de margem mais baixa, né? Tem como ser bem eficiente e ganhar dinheiro. Então, fui lá e dei 5. A maior parte do pessoal tá dando 4, mas tá de bom tamanho, né? E aí, nos comentários que a gente tá fazendo aí dos resultados do ano de 2022, sempre focando no ano, né, no quarto tri, a gente viu, né, crescimento expressivo das vendas impulsionado tanto pela expansão quanto pelas mesmas lojas, tá? O like for like, que, né, ambos são bons, né? Manutenção das margens em geral, tá? A margem líquida acho que caiu, obviamente, né? Mas é por causa do resultado financeiro, a gente já escreve. Manutenção das margens, mesmo com pressões, né? Compressão separada. Com pressões diversas, né, de custo, de inflação, de reforma de loja, resultado pré-operacional e tal. Resultado financeiro pior devido ao aumento no custo da dívida, e, né, que é o principal, e um leve aumento no endividamento. E por último, falar do lucro, eu vou falar do caixa também, né, mas lucro líquido. Colocar assim, só não foi maior pela pressão dos resultados financeiros, que deve diminuir no futuro, né? Resultados financeiros, tá? E por último, falar, né, geração de caixa. Forte com especial contribuição do capital de giro, que é um ponto de atenção para se observar ao longo de 2023, tá? Então, o resumo, tá? Foi um ano excelente para o açaí. Vou botar assim. Né? Fruto da estratégia acertada de investimento nas lojas do Extra, tá? Hoje dá para dizer que foi um baita negócio, tá? Além da continuidade da eficiência operacional das lojas ou da empresa, né? Da empresa, vai me deixar no geral aqui. E o resto continua bom, né? O like for like continua bom, as mesmas lojas evoluindo, ela abriu loja orgânica. Então, claro que a aquisição das lojas extra foi um ponto fora da curva, mas o resto continua indo bem também, tá? Da empresa. É isso, pessoal. Esse foi o resumo aí. Terminamos a sair. Bela lição, tá? Muita coisa para aprender. Empresa de margem baixa que é boa. Esse setor de varejo tem gente que não gosta, que pode ser bom. Aquela aquisição lá do Extra que foi legal. A forma de crescer no CAPEX. Então são várias lições legais. Acho que um belo case de estudo pra gente, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço aí pra todo mundo. E até os próximos vídeos. Valeu!